Welcome to our English class. My name is Clarissa and I'll be your teacher. Bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula de inglês. Meu nome é Clarissa e eu sou sua professora. Hoje, na aula, vamos falar sobre o verb to be. Que verbo é esse no inglês? O verb to be é o verbo mais utilizado na língua inglesa, porque ele tem várias funções, exerce mais de um papel e ele também pode ter vários significados dentro das orações, certo? Então ele pode significar ser, estar ou também assumir o sentido do verbo ter, correto? Vamos ver a conjugação? Na afirmativa, I am, eu sou ou estou, ou a forma contraída I'm. You are, você é ou você está, ou na forma contraída you are. He is, ele é ou está, contração his. She is, ela é ou está, contração she's. It is. Lembrando que o it, ele serve para ele ou ela quando nós nos referimos a coisas, animais ou lugares. It is, ele ou ela é ou está, ou it's, na forma contraída. We are, nós somos ou nós estamos, e na forma contraída we're. You are, vocês são ou estão, e na forma contraída you were. They are, eles são ou elas são, eles estão ou elas estão, ou na forma contraída their. Então vamos lá. Vamos analisar a primeira frase. I, a teacher. Lembrando que I, eu. Então a conjugação correta para esse verbo vai ser I am a teacher. Ou lembrando que a gente pode também contrair o sujeito com o verbo em inglês. I am a teacher. Vamos analisar a segunda frase. You, você. A conjugação correta do verbo to be para o sujeito you vai ser you are at school. Você está na escola. Ou a forma contraída do sujeito com o verbo you are at school. Para o sujeito he, a conjugação correta do verbo to be é he is intelligent. Ele é inteligente, ou contraído sujeito com o verbo he is intelligent. Para o sujeito they, que seriam eles ou elas, a verb to be para esse sujeito vai ser they are Brazilian. Eles são brasileiros, ou lembrando na contração, sujeito, verbo contraído, they are Brazilian. Eles são brasileiros. Forma negativa do verb to be. Então, você pode usar a partícula not para transformar esse verbo em afirmativa para negativa. Então, para o I, que sou eu, I am not. Eu não sou ou eu não estou. Não existe contração para o I, correto? You are not. Você não é ou você não está. Contração, you aren't. Contração do are com o not. He is not. Ele não é ou ele não está. He isn't. She is not, ela não é ou não está, she isn't. It is not, ele ou ela não está ou não é, it isn't. We are not, nós não somos ou nós não estamos, we are not. You are not, you aren't. E they are not, eles ou elas não estão ou não são, contração they aren't. Então nós temos duas formas de fazer negativa. Adicionando a partícula not, ou também fazendo a contração do verbo com a partícula not, certo? Então vamos lá. Colocando na prática, nós temos a frase na afirmativa, vamos passar as frases para negativa. Lembrando, I am a teacher, correto? Na negativa, para transformar essa frase I am a teacher, eu sou uma professora, na negativa eu vou adicionar a partícula not. I am not a teacher. No caso de am, não existe contração. Não tem como a gente fazer essa pronúncia. Então, não se contrai na primeira pessoa do singular. Vamos analisar a segunda frase. You are at home. Temos duas formas de fazer a negativa. Uma
usando a partícula not, e a segunda usando a contração do verbo com a partícula not. Então, you are not at home, você não está em casa, ou you aren't at home, você não está em casa. Terceira frase, he is intelligent, ele é inteligente. Negativa, he is not intelligent, ou, usando a contração, he isn't intelligent. E a última frase, they are Brazilian, eles são brasileiros. Fazendo essa frase negativa, they are not Brazilian, eles não são brasileiros. Ou eu também posso usar a contração do are com o not, they aren't Brazilian. Então vamos lá. A gente falou sobre afirmativa, negativa, agora vamos ver a interrogativa. No inglês é diferente, a gente não muda a impostação da nossa voz. No português a gente usa a mesma frase com uma impostação diferente. Então, por exemplo, se eu vou falar na afirmativa, você é médico, e eu quero perguntar se você é médico, eu mudo a minha entonação. Você é médico? No inglês é diferente, eu preciso fazer a mudança do verbo com o sujeito. Então, para fazer a negativa, eu vou pegar uma frase da afirmativa, I am, vou pegar o verbo e colocar na frente do sujeito para começar a nossa interrogativa. Então, vai ficar am I. A mesma coisa para you are. Na afirmativa, are you na interrogativa. He is, na afirmativa, is he na interrogativa. She is, ela é ou ela está, is she. It is, lembra? Trocando, passa o verbo para frente. Is it? We are, nós somos, nós estamos, passando o verbo para frente. Are we? You are, você, são, ou vocês estão, trocando o verbo. Are you? E they are, eles ou elas são, ou estão. Are they? Então vamos lá. Na prática, I am a teacher, eu sou uma professora. Se eu quero perguntar se eu sou uma professora, lembra, inverte, verbo, sujeito. Am I a teacher? You are at home, você está em casa. Se eu quero perguntar, você está em casa, lembra, inverte o verbo. Verbo na frente, seguido do sujeito. Are you at home? He is intelligent, ele é inteligente. Agora, se eu quiser perguntar, ele é inteligente? Lembra, verbo na frente do sujeito, inverte. Faz a inversão. Is he intelligent? They are Brazilian. Eles são brasileiros. Quero perguntar se eles são brasileiros. Vou inverter o verbo. Are they Brazilian? É algo que você precisa se acostumar, essa inversão. A gente chama de inversão. Quando vai fazer a interrogativa, põe o verbo na frente do sujeito para fazer a interrogativa. Se não, continua na afirmativa. E aí, professora, como é que eu vou saber que o verbo, o significado dele, quando ele é ser, quando ele vai assumir o significado do verbo estar ou o sentido do verbo ter? Você, aluno, precisa interpretar a frase, você precisa entender o significado e o contexto da mensagem daquela frase para fazer a interpretação correta de qual verbo, qual o sentido que esse verbo vai tomar, certo? Então vamos analisar algumas frases aqui, vamos praticar um pouquinho. Olha lá, I am not a doctor. Olha o contexto da frase, doctor, médico, doutor. E aí, I am not a doctor. Eu não sou médico. Nesse caso, é o verbo ser. Segunda frase, I am not at home. Eu não estou em casa, certo? Eu não posso usar o verbo ser aqui, porque senão vai ficar estranho. Eu sou a casa? Não faz sentido. Então, usando o contexto, usando a informação que você tem na frase, você consegue identificar qual o significado do verbo to be naquele momento. Então, eu não estou em casa. É o verbo estar. Terceira frase, I am 9 years old. Essa informação, 9 anos de idade, ela já te dá o contexto. Você vai entender que eu estou dizendo que eu tenho 9 anos de idade. Então, aqui ele assume o sentido do verbo ter. Is he at school? At school, na escola. É o verbo ser, estar ou ter. Correto? Como é escola, vai ter que ser o verbo estar. Ele está na escola. She isn't my friend. My friend significa amiga. She isn't my friend, ela não é a minha amiga. Ou seja, sentido do verbo ser. She isn't tired. Ela não está cansada. É o verbo estar. Vamos fazer uma revisão do que a gente aprendeu hoje? Nós vimos sobre o verbo to be.
que é um verbo amplamente utilizado dentro da língua inglesa, porque ele pode assumir diferentes funções dentro da frase e também diferentes sentidos, correto? O verbo to be ele pode assumir assim, o sentido de ser, do verbo estar ou até mesmo do verbo ter. Nós vimos sobre como conjugar o verbo na afirmativa, na negativa e como fazer a interrogativa do verbo. E também vimos sobre as contrações do verbo com o sujeito e com a partícula not. Então vamos lá. Lembrando que para cada sujeito eu tenho uma conjugação. Para o sujeito I, eu, na afirmativa vai ser I am ou I'm. Para o sujeito you, você, you are or you were, na contração. Para he is ou, na forma contraída, he isn't. Para o sujeito she, ela, o verbo vai ser she is ou she isn't, na forma contraída. Para o sujeito it, que é ele ou ela, para coisas, animais ou lugares, it is, na forma completa, ou it isn't, na forma contraída. Para o sujeito we, nós, we are ou we're. You are, vocês, you are, ou na contração, your. E they, que é eles, elas, para coisas, animais ou pessoas, they are ou their, na forma contraída. Então, essa é a forma afirmativa do verbo to be para cada pessoa que nós vamos usar. Agora, como é que nós fazemos a interrogativa? A interrogativa eu posso fazer de duas formas, adicionando a partícula not ou fazendo a contração do verbo com a particular not. Então, vamos comigo. I am not, não existe contração na negativa. You are not, contração, you aren't. He is not, contração, he isn't. She is not, contraído, she isn't. It is not, na contração, it isn't. We are not, na contração, we aren't. You are not, contraído, you aren't. E they are not, na forma contraída, they aren't. Nós também vimos que para fazer interrogativa com o verbo to be, ele é diferente do português, porque a gente precisa fazer a inversão do verbo com o sujeito e colocar o verbo na frente do sujeito. Então vamos lá. Fazendo a interrogativa com I, eu, vai ficar am, I, e o resto da frase. You, are you, e o resto da frase. Para he, coloca o verbo na frente. Is, he. Para she, que é ela, is, she. Para it is. Para we, que é nós, are, we. You, vocês, are, you. E para they, eles, elas, para pessoas, coisas e animais, are, they. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E thank you and see you next class. Obrigada e vejo você na próxima aula.